Muitos adultos estão presos no tempo por uma ausência que nunca foi verdadeiramente nomeada. Carregam nos ombros o peso de uma história que começou sem base, sem chão, sem direção. A ausência do pai não é apenas uma ausência física. Ela se transforma, com o tempo, numa ausência interior. E essa ausência pode te prender, mesmo quando você pensa que já seguiu em frente. Hellinger dizia que o pai representa o movimento para o mundo. Ele é quem aponta a direção, quem dá estrutura, quem nos conecta com a força de conquistar, de ir além. Quando o pai está ausente ou quando é rejeitado no coração, algo se rompe na alma. E esse rompimento nos condena a andar em círculos, a lutar contra o sucesso, a viver experiências repetitivas de escassez, confusão ou abandono. É como se faltasse um pedaço da ponte que liga o lugar de onde viemos ao lugar para onde desejamos ir. A mãe nos conecta com a vida, o pai com o mundo. E quando o pai não está, ou quando está mas não conseguimos vê-lo como ele foi, o mundo também parece se fechar. Você já observou como muitas pessoas que tiveram pais ausentes desenvolvem uma busca constante por reconhecimento, autoridade ou validação? Elas tentam provar seu valor em tudo o que fazem. Muitas vezes trabalham demais, estudam demais, tentam ser impecáveis. Mas, por dentro, continuam sendo aquela criança que queria ouvir um "estou aqui" ou um "estou orgulhoso de você". Hellinger observava que, quando alguém rejeita o pai, mesmo que por boas razões, essa pessoa inconscientemente rejeita também sua força de realizar, de conquistar, de ir adiante. E essa é uma das dinâmicas mais profundas que atuam no fracasso pessoal ou profissional. Não se trata de punição. Trata-se de pertencimento. A alma quer pertencimento acima de tudo. Se o pai é excluído, criticado ou esquecido, parte de nós se alinha à sua exclusão como uma forma de lealdade. Nos tornamos pequenos diante da vida porque, em algum nível, acreditamos que não podemos ter mais do que ele teve. E se ele teve pouco ou nada, essa será a medida do nosso merecimento inconsciente. Esse é um movimento silencioso, profundo, que acontece além da mente racional. Você pode saber que seu pai errou, pode ter sofrido nas mãos dele ou com a ausência dele. Pode ter prometido nunca ser como ele. E ainda assim, algo dentro de você pode estar profundamente ligado a ele. Mesmo que seja através do ódio, da mágoa ou da indiferença. Porque onde há sentimento, ainda há vínculo. E esse vínculo, se não for olhado com respeito, se transforma em prisão. Tomar o pai é um dos movimentos mais libertadores na jornada de uma alma. Não significa idealizar, nem aceitar injustiças. Significa simplesmente dizer sim à vida como ela veio. Hellinger ensinava que o pai nos deu a vida. Mesmo que ele tenha feito apenas isso, já é suficiente. Porque isso é tudo. Esse sim é difícil. Ele exige maturidade interior. Exige atravessar as camadas de dor, de julgamento, de saudade. Mas ele também devolve algo precioso, a força de seguir adiante, de ocupar o próprio lugar no mundo, de crescer de verdade. Muitos homens que rejeitam o pai repetem sua ausência nos próprios filhos. Muitas mulheres que não conseguem olhar para o pai com respeito, acabam escolhendo parceiros ausentes, frios ou distantes. E não sabem por quê. No fundo, existe uma fidelidade invisível à história que não foi resolvida. E enquanto essa história não for reconhecida com humildade, ela se repete. Quantas vezes alguém diz, eu sou assim porque meu pai foi ausente, ou minha vida é difícil porque nunca tive pai. Mas essa dor, quando não é transformada, se torna um álibi para permanecer pequeno. E a vida não tem compaixão com isso. Ela espera que você cresça, independentemente de como foi sua origem. E crescer, nesse contexto, significa assumir a responsabilidade de olhar para seu pai e dizer: eu te tomo como meu pai. Mesmo que você nunca tenha conhecido seu pai. Mesmo que ele nunca tenha te visto. Mesmo que ele tenha falecido antes do seu nascimento. Ainda assim, ele vive em você. Ele está em cada célula do seu corpo. Ele é parte inseparável da sua história. E você só pode se tornar inteiro quando o inclui no seu coração.
Você pode fazer agora um pequeno exercício. Sente-se com calma, respire fundo e imagine seu pai à sua frente. Veja-o como um homem comum, nem maior, nem menor, apenas como ele foi. Se vierem julgamentos, permita que passem. Se vierem lágrimas, deixe que venham. Quando sentir que pode, diga internamente: Pai, você é meu pai. E eu sou seu filho. A vida veio de você para mim. Só isso já me basta. Eu te respeito, assim como foi. Agora eu te coloco em meu coração e sigo com sua força em mim. Esse simples movimento pode começar a transformar destinos que estavam congelados. E isso não é uma promessa mágica. É um reconhecimento profundo da verdade. Porque quando tomamos o Pai, tomamos também nossa força de andar com os próprios pés. Esse texto está te tocando de alguma forma? Escreve nos comentários o que está despertando aí dentro. E se você quer aprofundar os estudos da obra de Bert Hellinger, criamos uma seleção especial de livros do autor, com promoções exclusivas. O link está fixado nos comentários. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Aqui falamos de alma, de reconciliação e de força interior. Agora pense com sinceridade. Quando você olha para a sua vida hoje, em que área sente que ainda está buscando a presença de um pai que nunca veio? Essa ausência, quando não reconhecida, se transforma em um buraco dentro do peito. Um vazio difícil de nomear. Muitos tentam preenchê-lo com esforço excessivo, com relações conturbadas, com excesso de controle ou com uma constante sensação de que estão devendo algo ao mundo. Mas nenhum sucesso será suficiente enquanto o movimento interior em direção ao Pai não for feito. A alma sabe que veio de um pai e de uma mãe. E se um desses dois é rejeitado, metade de nós fica bloqueada. É como caminhar com apenas uma perna. Você pode até avançar, mas com esforço dobrado e sempre sentindo que algo está faltando. Hellinger dizia que quando tomamos a vida por inteiro, tal como ela nos foi dada, tudo começa a fluir. E tomar a vida por inteiro significa tomar também o Pai, com tudo que ele foi e com tudo que ele não foi. Muitas vezes, o que nos impede de seguir em frente não é a ausência do Pai em si, mas o nosso apego à dor que essa ausência causou. Há pessoas que se tornaram adultas, mas continuam esperando que o Pai volte. Esperam um pedido de desculpas. Esperam um reconhecimento. Esperam um abraço que nunca veio. E essa espera é o que as prende. Porque, ao manter viva a esperança de que o passado mude, elas deixam de viver o presente. Tomar o Pai não é esquecer o que doeu. É olhar para tudo como foi, sem exigências, sem idealizações. E dizer: eu aceito que foi assim. Esse movimento é profundamente curativo. Ele devolve a alma ao seu centro. Ele devolve a pessoa ao seu lugar como adulta diante da vida. Imagine agora uma pessoa que sempre teve dificuldades em tomar decisões. Sempre busca a opinião dos outros, tem medo de errar, sente que falta coragem. Muitas vezes, essa pessoa está desconectada do Pai. Porque é Ele, energeticamente, quem nos dá esse impulso de decisão, de ação, de orientação. Outro exemplo comum é o de pessoas que vivem em relacionamentos em que repetem o padrão de abandono. Sempre escolhem parceiros distantes, frios, ausentes. Isso não é coincidência. É um reflexo direto da ausência do Pai ainda não elaborada. A alma tenta, de forma inconsciente, resolver a dor original através da repetição. Mas a repetição não cura. O que cura é o reconhecimento. Por isso, Hellinger nos convida a fazer um movimento interno, silencioso, mas muito potente. Ele dizia que quando nos curvamos diante do Pai com respeito, mesmo que só em pensamento, algo se reorganiza no campo. E essa reorganização não é apenas simbólica. Ela se manifesta na vida prática, em relacionamentos mais saudáveis, em escolhas mais claras, em passos mais seguros. Você pode experimentar isso agora mesmo. Feche os olhos por um instante. Visualize uma estrada à sua frente. Nela,
Você está caminhando. Mas de repente, a estrada se divide em várias direções. Você se sente perdido. Agora, imagine que seu pai aparece atrás de você, em silêncio. Ele apenas está ali, presente. De repente, a direção se torna mais clara. Isso acontece porque o pai, em nível simbólico, representa o alinhamento com o caminho. Claro que isso não substitui anos de dor, nem apaga experiências difíceis, mas devolve a você o poder de seguir com mais leveza, porque você já não está mais lutando contra a origem da sua força. Está dizendo sim a ela. Para muitos, esse movimento pode parecer impossível. Alguns pais foram violentos, abusivos, profundamente negligentes. Hellinger jamais propôs que aceitássemos a violência. Ele propôs algo mais profundo: aceitar o fato de que essa foi a origem. Não se trata de perdoar ou de conviver. Trata-se de reconhecer. E esse reconhecimento não precisa ser feito com palavras. Pode ser feito com o coração. É importante também não cair na armadilha da idealização. Muitos crescem sem o pai e constroem a imagem de um pai perfeito. Alguém que teria salvado tudo, que teria sido o herói. Essa idealização também prende. Porque nenhuma imagem idealizada pode ser tomada de verdade. Só se pode tomar o que é real. O pai como foi. Com sua história. Com suas sombras e também com a luz que, em algum momento, ele teve para passar a vida adiante. Existe uma grande força no momento em que dizemos: agora eu sigo, Pai, com tudo que recebi de você. Mesmo que tenha sido apenas a vida, eu a tomo com gratidão. Isso fecha ciclos. Isso liberta os filhos. Isso abre caminhos. Para apoiar esse processo, proponho outro exercício. Escreva uma carta para o seu pai. Não precisa entregar. Escreva com honestidade tudo o que sente. Pode incluir mágoas, perguntas, lembranças, desabafos. E depois, no final da carta, escreva: mesmo com tudo isso, você é meu pai. E eu tomo a vida que veio de você. Isso é tudo. Essa carta pode ser que traga lágrimas. Pode ser que traga raiva. Mas ela também pode trazer alívio. E esse alívio é um sinal de que sua alma está se movendo, de que você está voltando ao seu lugar. Alguns leitores podem se perguntar: mas se eu não sei quem foi meu pai? Se ele nunca fez parte da minha vida de forma alguma? Ainda assim, ele vive em você. Seu corpo, sua energia, sua ancestralidade carregam marcas dele. A alma não precisa de um nome, de uma foto ou de um encontro. Ela reconhece a origem. E pode, ainda assim, fazer o movimento de inclusão. Hellinger observava, em seus trabalhos com constelações, que quando o pai é incluído no coração, a vida volta a andar. Projetos saem do papel. Relacionamentos ganham maturidade. O olhar se torna mais firme. A voz se torna mais segura. Isso é perceptível. Porque a força que vem do pai é silenciosa, mas estruturante. Muitos profissionais brilhantes só alcançaram verdadeiro êxito depois de fazerem esse movimento. Pessoas que já tinham talento, conhecimento, recursos, mas não conseguiam ir adiante. Era como se algo os puxasse para trás. E esse algo, muitas vezes, era o pai não tomado. Você não precisa ter uma relação próxima com ele. Não precisa admirá-lo, mas precisa reconhecê-lo como aquele que foi o canal da sua vida. E isso, na linguagem da alma, é o suficiente para que você se liberte. Não se trata de dar razão ao pai, nem de justificar ausências, falhas ou violências. Trata-se de liberar a si mesmo, porque enquanto você estiver preso à história do que faltou, não conseguirá viver plenamente com o que existe agora. Muitas pessoas chegam à vida adulta com a alma infantilizada, esperando que o pai apareça para consertar tudo. Mas o pai já fez o que precisava fazer. Ele deu a vida. Agora, o resto é com você. Assumir isso dói, mas também cura. E quando essa cura começa,
Todo o campo familiar se beneficia. Filhos deixam de carregar dores que não são deles. Parceiros deixam de representar figuras paternas. A vida volta a ocupar seu fluxo natural. Se você está lendo até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para esse movimento. Não precisa ser perfeito. Pode ser pequeno. Mas o mais importante é que seja verdadeiro. Quando finalmente tomamos o Pai dentro de nós, não nos tornamos apenas adultos mais fortes, mas também seres mais disponíveis para amar. Isso porque o vínculo com o Pai não influencia apenas nossa profissão, nosso dinheiro ou nossos projetos. Ele toca também nossa capacidade de confiar, de nos entregar, de formar vínculos saudáveis sem a necessidade de controle, submissão ou idealização. O Pai, na visão sistêmica de Hellinger, representa o mundo externo. Quando o excluímos ou o rejeitamos, tornamo-nos inseguros diante da vida. Achamos que precisamos merecer tudo a duras penas, ou então esperamos que o mundo nos compense pelas ausências que sofremos. É um olhar infantil que espera reparações. Mas a vida não repara. Ela segue. E nos chama a seguir com ela. É nesse ponto que muitos percebem que a ausência do Pai estava por trás da dificuldade de confiar nos próprios passos. Toda escolha parecia arriscada demais. Toda iniciativa vinha acompanhada de dúvidas. Era como se a alma estivesse pedindo permissão a alguém que nunca respondeu. E, por isso, permanecia paralisada. Esse tipo de bloqueio começa a se dissolver quando reconhecemos que já não somos mais aquela criança que esperava. Somos adultos. Temos pernas para caminhar, voz para expressar, braços para criar. E quando o Pai é tomado internamente, mesmo que já tenha falecido ou nunca tenha estado presente, essa força retorna. Pessoas que fazem esse movimento relatam mudanças sutis, porém profundas. Acordam com mais disposição. Sentem mais confiança ao falar em público. Tomam decisões que estavam sendo adiadas há anos. E, muitas vezes, percebem que deixaram de se sentir em dívida com a vida. Outro ponto essencial apontado por Hellinger é o lugar do pai dentro da hierarquia familiar. Ele vem antes do filho. Sempre. Mesmo que tenha errado. Mesmo que tenha sumido. Quando o filho se coloca acima do pai, julgando, condenando, decidindo que ele não foi bom bastante, inverte-se a ordem. E essa inversão cobra um preço muito alto, a perda da paz interior. A ordem sistêmica correta é essa. Ele é o grande, eu sou o pequeno. E quando reconhecemos isso, algo dentro de nós se aquieta. Não é mais necessário provar nada a ninguém. Não é mais necessário buscar reconhecimento o tempo todo. Porque, energeticamente, voltamos ao nosso lugar. Você pode repetir agora, em silêncio ou em voz alta, uma afirmação sistêmica poderosa. Pai, você é o grande. Eu sou o pequeno. Você veio antes. Eu vim depois. Você me deu a vida, e isso é tudo. Agora eu tomo minha vida tal como veio, e sigo com sua força dentro de mim. Essa frase simples tem o poder de desfazer emaranhamentos profundos, porque ela coloca cada um em seu lugar, e a alma só encontra paz quando a ordem é respeitada. Há também um movimento importante que ocorre quando tomamos o pai, o perdão à mãe. Isso pode parecer paradoxal, mas acontece com frequência. Muitas vezes, colocamos a mãe num pedestal e culpamos o pai por tudo. Ou então, nos alinhamos com a dor da mãe e rejeitamos o pai para sermos leais a ela. Mas esse triângulo nos esgota, porque um filho não deve tomar partido. Ele deve tomar os dois, pai e mãe, como foram. Quando fazemos isso, deixamos de carregar o que não é nosso, e permitimos que cada um seja responsável por sua própria história. Isso liberta não só o filho, mas todo o sistema. Quando um membro da família faz esse movimento interno, toda a árvore genealógica sente o impacto. Filhos deixam de herdar pesos antigos. Relações se tornam mais leves. A fluidez retorna. A ausência do pai ainda te prende enquanto você estiver tentando ser maior do que ele. Enquanto você estiver dizendo internamente que teria feito melhor,
que ele deveria ter sido diferente, que não merecia sua dor. Essas frases, por mais compreensíveis que sejam, nos colocam num lugar equivocado, o lugar do julgamento. E Hellinger nos ensinava que o julgamento nos torna pequenos. O amor, mesmo quando é apenas um reconhecimento silencioso, nos engrandece. Talvez seja a hora de deixar esse julgamento. Talvez seja a hora de reconhecer que, por trás do pai ausente, havia um homem com sua própria história, com seus traumas, com suas limitações, com seus medos, e que, apesar de tudo, a vida passou por ele até chegar a você. Quando você aceita isso, um novo espaço se abre. Um espaço de maturidade, de presença, de paz. Porque, finalmente, você está inteiro. Não há mais metades negadas dentro de você. Há um ser completo, com todas as suas raízes em ordem. Para encerrar esse movimento com consciência, sugiro mais um exercício. Coloque-se em pé, com os olhos fechados. Imagine seu pai atrás de você, apoiando suavemente suas costas. Não é necessário que ele diga nada. Apenas sinta sua presença. E diga: Pai, agora eu sinto você. Você está comigo. Mesmo que não tenha estado. Mesmo que tenha ido embora cedo. Mesmo que não tenha sabido como. Eu deixo de exigir que você fosse diferente. Eu te tomo como meu pai. E com você, eu tomo a vida. E com essa vida, eu sigo. Esse gesto, mesmo simbólico, é um rito de passagem interior. Ele marca o momento em que você deixa de ser o filho ferido e se torna o adulto responsável pela sua própria história. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para seguir com mais leveza, com mais verdade, com mais respeito à sua origem. Se você sente que essa ausência ainda te prende, saiba que ela pode se transformar em força. Mas essa transformação depende do seu sim. Um sim profundo, interno, real. E se você quiser continuar explorando esses temas com profundidade, com base na sabedoria de Bert Hellinger, inscreva-se no canal. Toda semana trazemos conteúdos que ajudam a liberar a alma, curar relações e reconectar você com sua própria força. Escreve aqui nos comentários: qual foi o trecho que mais tocou você? Qual movimento você sente que está pronto para fazer a partir de agora? E se deseja aprofundar seus estudos na visão sistêmica, deixamos nos comentários uma seleção especial com livros de Hellinger, com promoções exclusivas. É um caminho sem volta de crescimento interior. Agora, com o coração mais aberto e os olhos mais conscientes, te deixo com uma última pergunta. Você está pronto para tomar seu pai exatamente como ele foi e seguir em frente com toda a força que isso pode te dar?